contar para vocês hoje um dos casos mais escabrosos que eu conheço. Não sei se é de conhecimento dos senhores, mas existem algumas casas de religião que misturam espiritualidade com ufologia. Aqui no Rio Grande do Sul eu conheço 3 casas que trabalham nesse sistema. E foi numa dessas casas que uma viúva que tinha 2 filhos e frequentava uma dessas casas, e foi lá que essa história começou. Um dos filhos dela desapareceu. O filho mais novo sumiu, saiu um dia de casa e nunca mais foi visto. Ainda hoje, pelo que eu sei, não se achou esse rapaz. Ela morava no interior do Rio Grande do Sul, uma senhora, digamos que ela tinha metade da cidade. Uma senhora que o marido tinha uma grande empresa, a empresa fechou, os filhos todos formados. Uma senhora muito bem financeiramente. Uma senhora já com 68 anos na época. Isso deve fazer já uns 8 anos que aconteceu. E o filho desaparece e ela começa a peregrinar. A polícia não achava, ninguém achava. Ela começa a peregrinar em casas de religião para tentar ver se alguém consegue descobrir onde é que o filho dela se encontra. E foi numa destas casas que trabalham com ufologia e espiritualidade que o chefe da casa disse para ela que ela não se preocupasse, que o filho dela estava muito bem, estava vivo e estava muito bem, e que ele tinha recebido um convite para ir para um outro planeta e tinha ido embora. Então que ela não procurasse mais e ficasse tranquila que o filho dela estava bem. Até aí, gente, nada demais. Não vou entrar em mérito de questão religiosa aqui. Vou contar só a história. Então até aí nada demais. Mas acontece que uns tempos depois, um mês e pouco depois, bateram na porta da casa desta senhora, uma pessoa todo de preto, óculos escuros, um rapaz de uns 30 e poucos anos, e disse para ela que ele era o ser, eu não recordo o nome que eles comentaram, disse um nome estranho lá, e disse para ela que ele trazia notícias do filho dela, e que ele estava no planeta tal. E casou com a história que o religioso havia dito para ela. E ela acreditou. E ela pergunta para ele se ele pode trazer o filho dela para uma visita. Ele disse que não, mas que talvez ele pudesse negociar que ela fosse até esse planeta fazer uma visita. Mas que ele iria conversar com os superiores dele e depois traria resposta para ela. Uma semana depois, este ser do outro planeta volta na casa dela e diz que conseguiu autorização para que ela faça uma visita. Porém, ela teria que custear a viagem. Que eles não viriam só para buscar ela. Ela teria que custear a viagem. E passou lá um valor para ela. Essa senhora começou então a preparar a viagem. Foi até o banco, onde ela tinha conta, e disse que queria sacar um dinheiro. Quando ela falou o valor, o caixa chamou o gerente e disse: senhora, tem uma senhora assim, assim,
cidade pequena, todo mundo se conhece. O gerente conhecia ela, conhecia um dos filhos dela, conhecia os dois, né, mas naquele momento só tinha um para conversar. E ele disse para ela, ó, não tem como sacar esse dinheiro agora, tem que programar, leva 2 dias para a gente poder preparar esse dinheiro para a senhora. Por que a senhora não leva um cheque? Não, preciso em dinheiro. E esse ser disse para ela, olha, eu vou preparar essa viagem para a senhora não pode comentar com ninguém isso, não pode estar dizendo que eu venho aqui porque eles vão querer me investigar, saber de onde é que eu venho, e eu não posso estar falando. Só que o gerente do banco, onde ela tinha conta, o filho dela também tinha conta lá. E ele resolveu entrar em contato com o cara e dizer, olha, tua mãe esteve aqui tentando sacar uma quantia alta em dinheiro. Eu não tinha o que fazer, eu programei esse saque para daqui 2 dias, mas era bom tu ver o que ela está fazendo, né? Ou tu vir com ela aqui para sacar esse dinheiro, porque o valor que ela está levando é muito grande, não posso entregar na mão de uma senhora de 68 anos um valor desse. E aí o cara disse, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu vou falar com a mãe, ver se ela está negociando algum apartamento, alguma coisa, mas não vejo necessidade dela fazer um negócio desse em dinheiro. E aí, gente, a coisa pega um rumo complicado. Eles vão até ela não pode dizer o que está acontecendo. Ela não vai dizer. O ser que visitou a casa dela disse para ela que se ela comentasse com alguém, ele não poderia vir. O que aconteceu? O cara tirou a mãe dele desse apartamento, dessa casa onde ela morava, que era um apartamento, e levou para a casa dele, porque ele desconfiou que ia acontecer um golpe. Entrou em contato com o delegado e disse, olha, aconteceu assim, assim, mas a minha mãe não quer falar. E a polícia começa a investigar. Apertaram a senhora, e foi uma hora que ela entrou em desespero e teve que abrir, olha, se vocês não me deixarem eu ir em casa, eu vou perder de ver o meu filho. E aí caiu a casa. Aí a polícia começou a investigar. O centro religioso, aonde se mexia com UFOs. Era lá onde o cara falava de ser do planeta, foi lá que eles foram, direto, porque saiu de lá a conversa. Mas lá não encontraram nada, a pessoa... Não havia como provar que aquelas pessoas ali estivessem fazendo alguma coisa errada, ou estivessem tentando enganar aquela senhora, não tinha. Mas, por um acaso, o delegado, que era um cara, eles conheciam a família, a cidade era desse tamanhozinho, gente, no interior do Rio Grande do Sul. Ele começou a apertar aqui, aperta um, aperta outro, aperta ela disse, olha, a senhora falou para mais alguém? Disse, olha, falei, comentei com algumas pessoas aí, e todas as pessoas ligadas à religião, e ele foi de casa em casa, aonde ela comentou. Não encontrou nada. Nenhum desses religiosos tinha envolvimento algum. Porém, numa das casas, ele escutou aquilo que seria a solução do caso. Porque senão estaria sem solução até hoje. Porque não tinha ninguém na casa, mesmo que a pessoa tivesse ido lá para pegar o dinheiro, o ser tivesse ido lá para pegar o dinheiro, eles tinham tirado a senhora de lá. E quando ela falou da história, já tinha se passado mais tempo, não tinha mais como... A pessoa não iria ficar indo lá todos os dias para cobrar, né? A pessoa se fragou que alguma coisa estava errada. E numa destas casas, uma senhora bem velha também, que jogava cartas para essa viúva, disse que, olha, que realmente ela havia comentado com ela essa história de que o filho tinha sido levado para outro planeta, mas que ela não acreditava. E que até ela achou estranho porque um filho dela se interessou pela história, porque ela disse que nem sabia que ele acreditava nessas coisas. E aí caiu a ficha do delegado. Vamos investigar quem é esse rapaz, vamos falar com ele. Por que ele se interessou? Ele descobre que o rapaz era motorista particular de um cara forte lá da cidade também. E andava sempre de terno preto. E segundo a senhora,
essa pessoa que ele visitou, o ser que ele visitou andava de terno preto, parecia eu assim de terno preto. Não deu outra, gente. O filho desta religiosa, a religiosa não tinha nada a ver com a história, ela nem sabia o que estava acontecendo, mas o filho da religiosa ficou sabendo da história. A mãe comentou, a religiosa comentou com ele, olha, tem a cliente aí fulano de tal, contou a história assim, assim, como é que pode uma coisa acreditar numa coisa dessa? E o rapaz resolveu que ia tomar o dinheiro da mulher. Foi preso. Foi preso. Ele foi reconhecido pela senhora como ele sendo o ser que ia levar ela para outro planeta para poder visitar o filho. E ele foi preso. A senhora já faleceu. Esse caso não foi muito comentado porque as pessoas envolvidas, tudo gente forte, e não queriam passar pelo constrangimento. Mas o rapaz que sumiu, até hoje está desaparecido. Tá bom, gente? Meu abraço a todos vocês.